Oi, gente! Então, hoje eu vou finalmente falar sobre algo que eu queria falar há muito tempo, que é a trilogia, a saga, na verdade, composta de 3 livros, A Casa das Sete Mulheres, né? Eu confesso que eu sou completamente apaixonada nesses livros. Eu não sabia que era uma saga composta por 3 obras, né? A Casa das Sete Mulheres, Um Farol no Pampa e Travessia. Eu descobri que eram 3 livros quando eu fui comprar A Casa das Sete Mulheres. Aí na Amazon tinha lá, compre os 3 juntos. Eu disse, como assim compre os 3? Que 3? Aí eu fui ler sobre e eu descobri que eram 3 livros. E é isso. E que bom que são 3 livros. Por mim eram uns 30, mas é só um detalhe. Eu não entendo porque eu ainda não tinha lido. Pelo menos A Casa das Sete Mulheres, que é o mais antigo, que é de 2002. Porque eu assisti a série em 2003, a série da Globo, e eu amo a série até hoje. Tem no Globoplay. E eu não entendo porque eu ainda não tinha lido. O que eu consigo pensar é que eu estava em 2003, quase terminando, quer dizer, do meio para o fim da faculdade de psicologia. Depois eu entrei no mestrado, fui fazer concurso, fui, sei lá, viajar, trabalhar. Aí me debrucei sobre os clássicos russos. Eu amo Tolstói, eu amo, se bem que ela é bielorrussa, Svetlana Alexievich. Recentemente eu descobri um outro chamado Vasily Grossman, mas isso é uma outra história. E eu esqueci os livros de Letícia Wachowski completamente, o que é um absurdo. E aí, no final de janeiro agora, eu fui ao teatro aqui do parque ver uma peça que são os monólogos de Shakespeare por Tiago Lacerda. Veja, Tiago Lacerda, ele é o Giuseppe Garibaldi da minha geração. Tiago Lacerda, na minha geração, é considerado o homem mais bonito. E é bom ator também. Ele é muito bonito. Eu tive o prazer de, depois da peça, ir lá falar pra ele, que ele, todo italiano que eu sei, eu aprendi por Terra Nostra e A Casa das Sete Mulheres. Eu falei isso para Tiago Lacerda. Enfim, tem vídeos. Não mostrarei o vídeo. Porque os limites precisam ser traçados. E aí, em agosto, uma outra amiga minha pegou e disse: Gal, vai ter Tiago Lacerda no Santa Isabel recitando Drummond. Assim, nossa, Tiago Lacerda recitando Drummond. É o amor natural de Drummond. Se vocês não sabem que livro é esse, eu indico fortemente. Eu nunca vi o Teatro de Santa Isabel tão elétrico. Eu acho que até as assombrações de lá precisaram de um vinho depois daquilo. Eu precisei, com certeza. É uma coisa, enfim, transformadora a experiência de Tiago Lacerda recitando O Amor Natural de Drummond. Aí lembrei da Casa das Sete Mulheres. Fui comprar o livro /livros, né? E eu ia só ler A Casa das Sete Mulheres e depois eu ia ler O Farol no Pampa e depois Travessia. Só que quando eu terminei A Casa das Sete Mulheres, eu fiquei, então assim, eu não posso me separar desses personagens ainda. Quando eu terminei O Farol no Pampa, eu fiquei triste. O livro tem um finalzinho triste. Mas eu fiquei triste porque eu ia ficar longe deles, dos personagens. E aí eu peguei e pensei, poxa, eu ainda tenho um amigo de Giuseppe Garibaldi. Vou ler Travessia. E foi isso que aconteceu. Eu estou completamente apaixonada, né? Os livros são romances históricos. Letícia Wachowski, ela pega personagens reais e acontecimentos reais e mistura com personagens fictícios e ela romantiza os acontecimentos. Romantizar aqui no sentido de criar o como aconteceu, o que os personagens pensaram. Ela cria a história do que levou aos fatos históricos, né? São belíssimos. Eu preciso também elogiar a prosa de Letícia Wachowski. Ela tem uma prosa que, em muitos momentos, lembra poesia. É uma prosa que me agrada muito, que eu gosto muito. Eu saí sublinhando tudo, assim, que eu achei bonito, que eu gostei, ou que me causou reflexão. E são vários
várias páginas, vários trechos. Eu não vou ler aqui por uma questão de direitos autorais, porque eu quero que vocês leiam o livro, tá? Meu objetivo aqui não é de jeito nenhum esgotar. Aliás, eu nem posso ter essa ousadia de esgotar qualquer discussão sobre esses livros. Eu quero que vocês fiquem interessados em vão ler esses livros, porque são muito bons. E agora eu vou falar um pouquinho sobre os livros, tá certo? O primeiro livro é A Casa das Sete Mulheres, de 2002, que virou série em 2003. A série foi pela Globo e tem no Globoplay, tá? Então, o livro ele se passa nos 10 anos da Guerra Farroupilha, que é uma guerra separatista. Na verdade, os donos de estância começaram com o interesse de diminuir os impostos do Império, dos seus produtos, a charque principalmente, só que virou um movimento separatista do Rio Grande do Sul do Império do Brasil. E esse movimento é do início do século XIX, começa em 19 de setembro de 1835, só vai terminar mesmo em 1845. Né? É nesse movimento que Giuseppe Garibaldi, que estava com a cabeça premium na região de Nisa, e a Itália ainda não tinha sido unificada nessa época, vem para o Brasil para lutar. Né? Os corsários, né? Roubar do Império, os navios, os víveres, as armas e levar para os rebeldes farroupilhas. É um livro belíssimo, ele é polifônico no sentido de que tem um narrador externo, no caso a narradora, que é a Letícia Wachowski. Tem os cadernos de Manuela e tem cartas de trocas de personagens, documentos oficiais, tem recortes de jornais da época. É polifônico, né? Eu acho isso massa, acho isso um jeito massa de fazer com que a história ande sem a gente perder da psique de cada personagem, da personalidade de cada personagem. Eu acho isso um jeito arretado de contar a história, né? O mote do livro é o seguinte: as mulheres da família de Bento Gonçalves vão todas ficar juntas na estância de uma das irmãs dele, protegidas da guerra. Gente, isso é isolamento social, tá? A gente fez o isolamento social por causa da Covid-19 e elas fizeram por causa da Guerra Farroupilha. Só que a gente não passou nem um ano de isolamento social, né? E elas passaram 10. Então, eu acho que a gente consegue fazer um exercício de empatia, se colocar no lugar daquelas mulheres, para entender porque, por exemplo, Mariana vê um homem bonito, diferente, e já vai dar um beijo nele. Né? Sem muitos ois e como vai. Ou porque Manuela ficou completamente apaixonada por Giuseppe. Se bem que todo mundo ficou apaixonado por Giuseppe. Anitta, Dona Antônia de certa forma, Dona Ana, eu, o mundo, o Brasil, enfim. E ele tinha a cara de Tiago Lacerda na série, né? Que quando eu leio, é o que eu imagino. Porque, né? Mais forte do que eu. Pois bem, então acho que a gente tem que entender os efeitos do isolamento social naquelas personagens. Eu acho que da série que eu vi em 2003 para agora, que eu passei pela pandemia do Covid, eu consigo entender muito mais. Consigo entender até a escolha de Manuela de não, como eu posso dizer, abrir mão da ideia de amor que ela tinha com Giuseppe Garibaldi. Já no Farol do Pampa, eu li uma dissertação de mestrado, não toda, trechos, sobre um Farol no Pampa. Eu posso colocar o link dela aqui na bio, no descritivo desse vídeo, para quem se interessar. E o que eu acho é que o Farol no Pampa, em termos de construção de romance, ele é mais complexo, porque ele é muito mais polifônico. Basicamente, a história de Matias e Antônio. Matias é o filho de Mariana e Antônio é o filho de Matias, neto de Mariana, sobrinho neto de Manuela, né? Mas também tem a narradora externa, tem Caetana, tem a família de Caetano e Bento Gonçalves, porque todas as sequências da Guerra do Paraguai, que é o evento histórico desse livro, do Farol do Pampa, são
dilacerantes. Letícia, ela mostra de forma nua e crua o que é uma guerra. Assim, não tem como não virar uma pessoa pacifista depois desse livro. Só há espaço para a paz, né? Tem uma personagem que é a filha de uma das filhas de Caetana, que na casa das 7 mulheres é uma das menores, uma das mais jovens. Eu não vou lembrar agora o nome dela, obviamente. Que ela tem uma gestação atrás da outra. E ela se questiona, tem uma hora muito bonita no livro que ela diz, que ela pensa, né, que ela está tendo filhos para alimentar a guerra. Como isso é doloroso, e como ela sofre com isso, sabe? O final do livro termina com Antônio tendo acesso aos cadernos de Manuela. E ela já está bem velhinha quando ele entra em contato com ela. E é muito bonito quando ele vai lendo e ele vai se reconhecendo naqueles desejos que são da família dele no passado, mas que são dele também, que eram do pai dele. E é muito bonito quando ele vai lendo e quando ele, num gesto, decide romper com aquilo. Bom, é minha interpretação, tá? Eu acho que ele decide romper. Não alimentar aquilo e alimentar um outro jeito de viver. Talvez mais saudável, mais feliz, mais real, mais saudável. Belíssimo também. É um livro, eu amo esse final, é um livro lindo, 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 lindo. E aí, quando eu terminei esse livro, eu pensei, poxa, eu não tenho mais eles, né? Esses personagens, tá aqui, tá aqui, a capa também é belíssima. É o farol de Dona Ana, que Giuseppe queria construir num dos mares internos, numa das lagoas do Rio Grande do Sul, e que Dona Ana terminou a construção. É belíssimo, é belíssimo. A capa também segue a mesma linha de diagramação da saga toda dessa edição que eu tenho, que é da Bertrand Brasil. Tudo, tinha até a capa. E aí eu terminei os 2 primeiros livros e pensei, nossa, mas eu ainda tenho Anitta e José. Tentarei ser gentil com o José. Lembra que ele é Tiago Lacerda. Assim, ele não é Tiago Lacerda não é ele, mas que quem o interpretou foi Tiago Lacerda. Imagina, pronto. E aí talvez eu entenda. Eu estava lendo Travessia, a história de amor de Anitta de José Garibaldi, e eu só lembrava de uma citação do Antoine de Saint-Exupéry. A gente só lembra do Antoine de Saint-Exupéry, do Pequeno Príncipe, né? Pois é, mas tem mais coisa do que o Pequeno Príncipe. Ele tem um livro chamado Terre des Hommes, Terra dos Homens. E vocês vão perdoar meu francês, porque faz milênios que eu não falo francês, mas tem uma citação que é assim: L'amour ne c'est pas regarder l'un l'autre, c'est regarder ensemble dans la même direction. Tradução livre: o amor não é olhar um para o outro, é olhar juntos para a mesma direção. Eu acho até que a Anitta, logo que conheceu Giuseppe, estava lá a Anitta, aquele casamento frustrado com um homem que ela não amava, que ela foi obrigada a casar pela mãe. Está lá a Anitta, olhando para a lagoa, e aparece Giuseppe, Tiago Lacerda, enfim, e é arrebatada. Pois é. E ela passa a seguir Giuseppe. Eu acho que no início o caminho dele é o caminho dela. Mas quando eles vão para o Uruguai, o caminho dele e o caminho dela faz isso. Os 2 caminhos fazem isso. Vão em direções opostas. E ela continua amando ele. E ela continua devota dele. Mas Giuseppe, ele ama quem está junto. Giuseppe, ele ama a aventura. Ele ama a ideia de liberdade, o conceito de liberdade. E eu sei que eu estou olhando com o olhar de 2025. E eu sei que há uma ideia generalizada de que é a mulher que tem que seguir o homem, mas, gente, o amor é os 2 olharem juntos no mesmo caminho. E o mesmo caminho não é o caminho de um, nem o caminho do outro, é o caminho dos 2. Entendeu?
Enfim, é um terceiro caminho, eu não vou entrar nessa questão. E eu acho que o que Giuseppe ama é a ideia de liberdade. E nesta ideia de liberdade, não há aceitar uma rendição menos honrosa para ele poder parar e cuidar de Anitta, que está doente e morrendo. Porque ela morre jovem pra caramba, com menos de 30 anos, tá? Com menos de 10 anos de casamento com ele. Acho que a Anitta deveria ter ficado também em Laguna com aquele marido para viver, sei lá, 80 anos de uma vida vazia que nem Manuela. Não acho nada, eu não acho que tem certo nem errado. Eu acho que se fosse nos nossos dias, a vida de Anitta teria sido muito diferente. Porque ela teria a oportunidade de fazer diferente. Ela é tida como uma mulher à frente do seu tempo, porque ela, ao contrário de Manuela, ela não esperou autorização nem permissão para estar com Giuseppe. Ela disse, eu quero, eu posso, eu vou. E eu acho que ela está certa. Mas a vida dela foi de Giuseppe. E a vida dela foi curta. Porque o que o Giuseppe pode oferecer, pôde oferecer de amor é muito pouco, né? Em vários trechos eu fiquei com muita raiva dele. Ainda talvez esteja, o final é dilacerante. Até me acabar, eu chorava. Eu não acredito que eu tô chorando uma história que eu conheço, mas chorava. A Anitta acaba morrendo, não fica muito claro do que, a gente pode supor. Muito jovem, por 20 e poucos, 28 anos. Ele fugindo dos invasores austríacos lá, Piemonte. E ele nem ficou para enterrar ela, tá? Quando tem logo no início, a Anitta tá grávida de Menotti, do primeiro filho deles, e ela é presa, ainda no Rio Grande do Sul. Ela é presa pelos imperiais. E Giuseppe, ele diz, não, alguém vira para ele e diz, não, você não pode ficar aqui, você não pode ser preso, não sei o que, vamos embora. E a gente negocia a soltura de Anitta. Sabe o que a Anitta faz? Ela convence os captores a deixar ela procurar o corpo de Giuseppe, porque ela achou que ele tinha morrido, porque afinal ele não foi atrás dela. Quando ela vê que ele não morreu, ela foge. Vocês entendem como é, tipo, Anitta e o que ela pode oferecer nesse relacionamento de Giuseppe? E o que ele oferece nesse relacionamento? Eu vou dizer que eu não entendo a Anitta, eu entendo. Mulher, eu entendo. Olho novamente no local sócio-histórico-cultural dela, eu entendo. E eu faço oração pela alma dela. Anitta foi muito mais corajosa do que Giuseppe Garibaldi. Porque Anitta teve a coragem de quebrar toda e qualquer convenção social para ficar com Giuseppe Garibaldi e viver o que ela queria viver. Giuseppe não quebrou nenhuma convenção social do que seria o papel de um homem para ficar com Anitta. Eu saio muito mais fã de Anitta. Muito mais fã. Ela era uma mulher maravilhosa, corajosa. Ela era uma mulher maravilhosa. O livro, ele novamente é polifônico, né? Tem Anitta falando do infinito, vamos dizer assim. Tem a deusa Nix, que é a deusa greco-romana da escuridão, vamos chamar assim. Ela vem numa narração dos deuses que protegiam Giuseppe e de como ela foi testemunha da luta de Anitta, entende? E tem o próprio Giuseppe, então, escrevendo suas memórias, e tem o narrador externo. Mais uma vez, a prosa de Letícia Bechalski é avassaladora. Eu não lembro a última vez que eu chorei tanto lendo um livro. De verdade, um livro assim. Travessei uma das coisas mais bonitas que eu já li. Difíceis, mais bonitas, assim. É um livro belíssimo. Tá aqui, vai ser relido também daqui a uns anos. Eu gosto de dar tempo entre a leitura de livros que me emocionaram muito. Porque a gente é sempre a gente, mas a gente também não é sempre a gente, né? A gente é os novos acontecimentos, as novas memórias, as ressignificações. E às vezes a gente entende as coisas de outra forma, por outros olhares,
lados e papéis e vieses, enfim. Como eu disse, meu objetivo não é fazer uma análise literária dos livros, eu não sou da literatura, eu sou da psicologia. Meu objetivo é que vocês sintam curiosidade por esses personagens, pela prosa de Letícia Piechalski. Vocês leiam esses livros, porque eles são obras-primas brasileiras, sabe? Eu fico pensando como a gente fala tão pouco desses 3 livros. Como eles, a Casa das 7 Mulheres foi mais falado por causa da série, mas como a gente fala tão pouco desses livros, sabe? Esses livros são tão bonitos, tão bons, tão entretenimento da melhor qualidade. Às vezes a gente tem medo de usar entretenimento, porque parece que entretenimento não é arte. É arte sim, esses livros são arte, mas são arte que entretém e que nos emociona, que nos faz pensar. Mais uma vez, se inscrevam, curtem, compartilhem, comentem, engajem. É isso, muito obrigada por terem chegado até o fim. Eu acho que é um vídeo maior, tenho certeza. É um vídeo maior do que o último. Muito obrigada por terem segurado na minha mão e a gente ter ido juntos aqui. Como eu disse, espaços de fala, usarei todos. Muito obrigada.